E ainda nesse mesmo evento, gente, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer também defendeu a discussão sobre o teto de gastos, partindo do princípio de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Vamos ver um trechinho do discurso do ex-presidente Michel Temer também. Quando eu falo em teto de gastos públicos, eu certa e seguramente teremos aqui um grande defensor, que foi o mentor do teto, que é o nosso Meirelles. E o Meirelles tem defendido, ao longo do tempo, o teto com este fundamento. Volto a dizer, não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. Deixa eu chamar a Basília Rodrigues para o Visão de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre essas falas todas, já na expectativa pela PEC da transição, um texto que deve ser divulgado amanhã, na quarta-feira, depois do feriado. Basília, bem-vinda, boa tarde aqui com a gente hoje nesse plantão. O que dá para a gente analisar sobre todas essas falas sobre teto de gastos, discussão de âncora fiscal do nosso país, nessa expectativa da divulgação da PEC que a gente tem para amanhã? Olha, Roberta, tirei desses discursos que a PEC da transição tramita sob as bênçãos dos pais do teto fiscal, tanto o ex-presidente da República, Michel Temer, como o ex-ministro Henrique Meirelles falaram dessa questão. E nasceu deles a ideia do teto fiscal, a âncora fiscal, veio do então governo de Michel Temer, esse simbolismo que tem sido degradado ano após ano por conta das demandas reais, da necessidade de gastos. O teto está aí, mas o que mais tem nele também são buracos, furos, rombos fiscais deixados pelos governos que estiveram no comando do país em meio à necessidade de se cumprir o teto fiscal. E o governo eleito que assume agora já vem também dizendo que vai furar o teto. O valor é de 175 bilhões de reais, aquele valor obtido pela nossa equipe aqui da CNN Brasil, o analista Caio Junqueira, ainda na minuta da proposta. Isso não mudou. Em uma semana de discussões, eu perguntei para algum desses interlocutores se não era para enxugar a proposta, diminuir o valor, o que mudou? Eles conseguiram ouvir mais pessoas, tanto apoiadores quanto críticos, e virão com um texto agora com algumas sinalizações de como recompor as receitas, como devolver o dinheiro para o local onde está faltando. Uma dessas ideias é retornar com a tributação de alguns setores. Então, reduzir o nível que a gente tem hoje aí no país de desonerações de diversos segmentos da economia. Sim. Ouvi isso de integrantes da equipe econômica ligadas ao PT e hoje me chamou muita atenção que nesses discursos do LIDE, o ex-ministro Henrique Meirelles falou a mesma coisa. Ele já não tratou só da PEC, ele quis, no seu discurso, falar do depois, o que vai vir depois disso, depois da PEC, que ele considera ser necessária, já que o orçamento do ano que vem não reflete uma realidade. O depois da PEC, listou ele, inclui, ou pelo menos deverá incluir, uma reforma administrativa, e aí a gente está falando de mexer no contra-cheque do funcionalismo público, cortar benefícios tributários, olha aqui, corte nas desonerações, da mesma maneira com que me sinalizaram algumas fontes do PT que estão cuidando da PEC de transição. E um terceiro ponto, obras de infraestrutura, que também é aquela parte do orçamento que vai para investimentos. A gente vai ter muitos gastos, mas muitos investimentos também em áreas que podem incentivar o crescimento econômico, como a da infraestrutura, crescimento econômico e geração de empregos. Então, no arremedo aqui das nossas conversas iniciais, né, a gente que ainda tem todo um visão para conversar, eu ouvi, pelo menos interpretei assim, tanto de Temer quanto de Meirelles, um tipo de ambiente favorável para a aprovação da PEC da transição, mas com a devida obrigação de limite, de responsabilidade fiscal, mas sem deixar de observar a necessidade de se gastar mais com a área social. Sim, e a necessidade depois de fazer outras reformas também, né, Basília, como a tributária, por exemplo, que vem sendo repetido por vários especialistas e economistas também. Basília, voltamos já juntas aqui falando de outros assuntos importantes nesse feriado também.